Olá, muito bem-vindo a mais uma reflexão da semana. Para esta semana temos o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 6, que diz: "E ficou admirado com a falta de fé que havia ali." Querido internauta, Jesus voltou para a cidade em que havia nascido e crescido. Era um sábado e, como de costume, foi à sinagoga. Lá ele começou a ensinar as pessoas. Seus ouvintes o ouviram, ficaram perplexos devido a saberem quem ele era. E agora estavam vendo que a sua pregação expressava poder e sabedoria. Perguntavam eles então, como é que ele fez esses milagres? Por saberem quem ele era, o filho de Maria e José, um simples carpinteiro, assim eles ficaram então desiludidos. Devido a isso, ele não pôde fazer muitos milagres, diz o texto, pois não criam que ele de fato era o Filho de Deus, pois para eles era somente o filho do carpinteiro José. Ao final, Jesus ficou admirado com a falta de fé que havia ali. E por falar em fé, é importante lembrar que hoje, no mundo em que vivemos, encontramos um cardápio variado de espiritualidade, onde muitos até mesmo afirmam: "Eu tenho muita fé." Mas poderíamos perguntar: que fé é esta? Ou fé em quem? Percebemos que muita confusão se faz entre fé e pensamento positivo. Ou uma fé autoritária que confia até em Deus. No entanto, logo exige que Deus faça aquilo que lhe for melhor, ou seja, for melhor ao coração do homem. E se olharmos nos textos que temos para este final de semana em que a igreja lê, o qual nós chamamos dos textos da Trienal, no Salmo, no primeiro momento, o tema fé é comparado com dependência. E se tem uma boa definição de fé, aí está. Fé é depender de Deus, não mandar nele. Logo, quem crê depende de Deus e aceita a sua vontade em sua vida. Por isso o salmista diz: como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Salmos 123, 2. No texto de Ezequiel, temos o chamado de Ezequiel, onde o Espírito do Senhor entra em Ezequiel e chama ele para ser usado pelo Senhor, para ir e pregar a palavra dele, não a vontade humana, quer os israelitas queiram ou não, mas um sinal de dependência em Deus e aceitação de sua vontade. Por último, vemos Paulo, num primeiro momento, se vangloriando diante daquilo que o Senhor lhe permitiu ver, mas ele diz: para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, diz Paulo, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz, diz Paulo, em me gabar das minhas fraquezas, para que assim o poder e a proteção de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. E ele conclui dizendo: porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Querido internauta, precisamos tirar algumas lições desses textos. E lições que aprendemos são as seguintes. Muitas vezes, a fé é confundida como pensamento positivo ou autoafirmação de que tudo dará certo. E vamos vencer, pois temos fé, e isso não é fé bíblica. Leve isso no seu coração. Segunda lição: fé é confiança na vontade de Deus, é aceitação da mesma, mesmo que isso lhe doa,
mesmo que tenhas que suportar dores, muitas vezes até o final de sua vida aqui nessa terra. E para concluir, vamos refletir um pouco. Se Jesus estivesse pessoalmente entre nós, aqui em Canguçu, onde estou, na sua cidade, será que ficaria admirado com a falta de fé nesta cidade? Lembremos-nos, Paulo aceitou a vontade de Deus e pôde escrever: a minha graça é tudo o que ele precisava. A graça de Deus era o que ele precisava para a sua vida. Para Deus, Paulo não precisava de cura, precisava de depender mais de Deus, pois o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza humana. Que tal, querido internauta, depender mais de Deus, também como resposta de nossa fé nele? Reflita sobre isso e guarde essa mensagem no seu coração. Amém.